Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são as revoluções de 1848, mais conhecidas também como Primavera dos Povos. Nos últimos vídeos a gente tem trabalhado essas ondas revolucionárias liberais que estão acontecendo aí na Europa no século XIX e hoje a gente vai fechar com chave de ouro, entendendo aí as revoluções de 1848, entendendo a Primavera dos Povos e entendendo as consequências dessas revoluções, não só na Europa, mas no mundo como um todo. Antes de qualquer coisa, não esquece que lá no @historizando_tati no Instagram tem mais conteúdo para você. Para começar, é legal entender o porquê do nome Primavera dos Povos. Bom, primavera vai no sentido de desabrochar, de florescer as ideias aí que estão acontecendo na Europa. No vídeo anterior, eu disse para vocês que essas ondas revolucionárias são conhecidas como liberais, porém, essas não são as únicas ideias e ideologias que estão se espalhando na Europa no século XIX. Além do liberalismo, que está ganhando bastante força, a gente também tem o nacionalismo e também o socialismo. As ideias socialistas também surgem no século XIX. E é esse desabrochar de ideias e o desabrochar do povo, porque nas revoluções de 1848 a participação do povo é cada vez maior e, inclusive, os políticos, a burguesia e outros grupos vão perceber que esse povo, que essa população tem força o suficiente para fazer e promover muita coisa. E por isso esse desabrochar, essa primavera dos povos. Vários pensamentos surgindo, várias ideologias surgindo e forças populares surgindo. Esse nome de primavera também já foi utilizado, por exemplo, na Primavera Árabe de 2011, mas isso é assunto para outro vídeo, a gente precisa entender essa Primavera dos Povos de 1848. No vídeo passado também e nos dois vídeos anteriores a gente já tem conversado sobre essas ondas revolucionárias no século XIX. A princípio a gente precisa entender o contexto que envolve o Congresso de Viena com a derrota do Napoleão e esse Congresso de Viena quer retornar aí às questões anteriores da Revolução Francesa, como por exemplo o Antigo Regime. Se você não conhece o Antigo Regime, tem um vídeo muito especial aqui no canal explicando para você o que é, mas basicamente esse congresso vai ser um congresso conservador que quer retornar com o absolutismo, com o mercantilismo, com a sociedade de privilégios. Porém, a partir de 1820 já começam algumas ondas revolucionárias, já começam alguns movimentos e em 1830 também. A gente agora vai caminhar um pouco para 1848, falando da França, porque querendo ou não, durante todo esse século XIX, a França é que vai influenciar praticamente todos esses movimentos. Não é à toa que o berço da Revolução Francesa vai ser uma influência muito grande. Bom, falando da França, a gente discutiu no vídeo passado que Carlos X, um Bourbon, teve muita dificuldade para restabelecer o absolutismo na França, foi retirado do poder, ele abdica do poder, ele foge inclusive, e é colocado no lugar dele um outro rei, o Luís Filipe de Orleans, Luís Filipe I. Esse Luís Filipe é conhecido como um rei burguês e a partir desse momento ele vai adotar medidas consideradas liberais. Vou colocar essas medidas aqui na tela para vocês, mas é importante entender que mesmo ele adotando medidas liberais, isso não quer dizer que ele vai agradar a todos. Isso mesmo. Além de ele ser um rei, ele está do lado da burguesia, da alta burguesia. Então vai deixar muitos grupos sem, assistência. E é por isso que a gente precisa entender que mesmo o cara sendo considerado um rei burguês, não quer dizer que ele vai atender a todos os burgueses. E é por isso que a gente já começa a perceber movimentos e manifestações contrárias ao tal do rei burguês já desde o princípio do seu governo. E além disso, a partir de 1840, tem-se uma crise agrária na França. Exatamente isso. Problemas com relação à produção vão gerar crises econômicas, inflação, fome e vários outros problemas na França. E nesse momento, tentando evitar ao máximo a oposição, o tal do rei burguês vai começar a censurar a imprensa, vai começar a reprimir vários movimentos e isso, é claro, vai dar ruim.
Para vocês terem uma ideia, o tal do rei burguês ele acaba proibindo reuniões políticas, porém os franceses, que sabem aí muito bem de reuniões políticas desde a Revolução Francesa, vão dar o seu jeitinho criando alguns banquetes, exatamente isso. Nesses jantares existiam essas discussões políticas, existiam aí esse clamor contrário ao rei, porém, é claro, não caracterizado como uma reunião política, e sim como um jantar, que seria na verdade a campanha dos banquetes. Muitos então conseguem se reunir contrário e organizar manifestações contra o rei Luís Felipe. Em fevereiro de 1848 vai estourar uma grande rebelião, e essa rebelião vai contar tanto com camadas populares quanto com algumas camadas aí relacionadas à burguesia, exatamente isso. Então a gente tem a união desses dois grupos contrários ao rei naquele momento. E, para piorar a situação do rei, a Guarda Nacional vai se unir a esse povo, vai se unir a essa manifestação, e ele, vendo que não tem mais solução, acaba, fugindo, dando linha. Com a fuga do rei, se instala um governo provisório na França, em que 5 ministros vão ter destaque. Porém, esse governo não consegue de fato sanar os problemas, nem a crise econômica, nem as questões da fome e nem aí os problemas dos operários. E isso faz com que os operários peguem em armas. Eles vão apelar para outras questões revolucionárias. Porém, dessa vez, a Guarda Nacional vai ficar ao lado da burguesia, ao lado do governo provisório, e vai ser instaurado então um grande massacre na França. Esse massacre vai ficar conhecido como Matanças de Junho ou Insurreição de Junho. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do ministro aí que deu a ordem para a Guarda Nacional agir com extrema violência em cima do movimento operário. Em novembro de 1848 surge então uma nova Constituição na França. Essa Constituição vai ser uma Constituição de um caráter mais conservador, porém ela vai eleger uma pessoa muito importante na história francesa. Por que eu digo isso? Porque vai eleger, na verdade, o herdeiro de Napoleão Bonaparte. Isso mesmo, o seu sobrinho acaba sendo eleito e, sendo eleito, é instaurada a Segunda República Francesa. Uai, Tati, mas qual é a Primeira República Francesa? Lá na Revolução Francesa, lá quando a gente fala do governo dos jacobinos, que muitas vezes é conhecido como o período do terror, é que de fato foi a Primeira República Francesa. Agora, com a eleição do sobrinho aí de Napoleão Bonaparte, a gente tem a Segunda República Francesa. Essas eleições que foram feitas com sufrágio universal acaba ganhando apoio aí de vários setores, exceto do movimento operário. Inclusive, esses outros setores, como por exemplo a burguesia, os monarquistas, os conservadores, eles começaram a ficar receosos com o movimento operário, que já deu o que falar, e até mesmo receosos com essas ideias socialistas que estão crescendo não só na França, como na Europa. Em 1852, o sobrinho de Napoleão Bonaparte não estava lá muito satisfeito com essa Segunda República Francesa e dá um golpe dentro do próprio governo dele, exatamente. E ele meio que copia o tio, porque ele vai se declarar então imperador, exatamente isso. Ele se transforma no Napoleão III. E é claro que isso vai gerar e vai render muito mais reivindicações, muito mais revoluções. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala em Primavera dos Povos, a gente fala justamente dessa queda do rei burguês e dessa ascensão de Napoleão III. Então é esse o momento que tem várias revoluções, barricadas, movimentos conturbados, é que a gente chama de Primavera dos Povos na França. Lembrando que quando eu falo Primavera dos Povos é que eu incluo vários grupos, várias reivindicações diferentes. Eu incluo os populares nessa voz, nessa força. Esse movimento francês, assim como as outras ondas de 20 e de 30, vão acabar influenciando outros movimentos na Europa. A gente começa a falar da Áustria, a Áustria que também é um país conservador, que também fez parte do Congresso de Viena e até mesmo da Santa Aliança. Os austríacos vão acabar se influenciando nos franceses e fazendo reivindicações, querendo então o fim das questões feudais na Áustria, e começam então várias barricadas, vários movimentos em Viena, capital da Áustria.
Graças a isso, o imperador Fernando I acaba tendo que engolir uma constituição, acaba tendo que engolir as questões liberais de sufrágio universal, porém isso não vai durar muito tempo, porque uma intervenção militar acaba sufocando esses revoltosos e acaba então voltando às questões conservadoras na Áustria. Também em 1848, com essa onda revolucionária, a influência dentro da Confederação Germânica e da Península Itálica também continua sendo forte. Não é à toa que, como a gente já discutiu aqui no canal e nos vídeos anteriores, a gente tem a unificação aí, tanto alemã quanto italiana, acontecendo nesse século XIX, e o nacionalismo vai ganhar cada vez mais força junto com as ideias liberais nessas duas regiões. Por último, mas não menos importante, a gente tem a Revolução Praieira aqui no Brasil. Exatamente isso. Em 1848 a gente tem uma revolução no Brasil, mais especificamente na região de Pernambuco, e isso tudo vai acontecer também graças aos ideais liberais e revolucionários que estavam acontecendo na França. Então a gente também tem uma influência da Primavera dos Povos diretamente no Brasil. Agora, você quer entender um pouco mais sobre a Revolução Praieira? Quer um vídeo exclusivo aqui no canal sobre a Revolução Praieira? Comenta aqui embaixo para eu fazer um para vocês. Algo muito importante para a gente discutir sobre a Primavera dos Povos, sobre esse movimento do século XIX na Europa, com certeza é que esse século XIX vai gerar, inclusive, conflitos até o século XX. Como assim? A princípio, na França, a gente vai ter vários conflitos instaurados, principalmente aí com Napoleão III no poder. Um dos maiores exemplos é a Guerra Franco-Prussiana, essa guerra que vai envolver franceses e Prússia que seria aí no futuro próximo, naquele momento, a Alemanha. Essa guerra vai causar então a derrota de Napoleão III, a derrota da França, e vai causar também a unificação alemã em si. Exatamente isso. Essa guerra vai gerar inclusive o que a gente chama de revanchismo francês. Como assim? Ao final da Guerra Franco-Prussiana, os prussianos, no caso agora alemães, vão acabar humilhando os franceses, coroando então o seu imperador no Palácio de Versalhes. E não só isso, não satisfeitos, vão pegar um dos territórios mais valiosos para os franceses, que seria a região de Alsácia e Lorena. Tudo isso vai ocasionar o chamado revanchismo francês. E esse sentimento de revanchismo não é nada mais, nada menos que uma das principais motivações para a Primeira Guerra Mundial. Por isso, observe que entender esse século XIX também envolve entender os conflitos do século XX e que nada nessa vida, nada na história é desconectado. A gente precisa entender quais as conexões a gente consegue fazer com esses movimentos para finalmente entender o porquê das rivalidades, porquê dos conflitos, quais as motivações e quais as consequências. Também, continuando a falar aí desses movimentos de 1848, a gente tem a Áustria conservadora que vai reprimir vários movimentos em Viena, como a gente viu, também vai gerar um outro sentimento que seria o pan-eslavismo. Outra questão muito importante para a gente entender também a Primeira Guerra Mundial. E o pan-germanismo também, quando a gente fala da Confederação Germânica, quando a gente fala dessa unificação alemã. Então, pan-germanismo, pan-eslavismo, revanchismo francês, todas essas questões que são motivações para a Primeira Guerra Mundial, tudo isso vai acontecer nesse momento no século XIX. Então, mais uma vez, é por isso que a gente precisa conectar os eventos, contextualizar os eventos, para finalmente a gente entender a história como um todo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita e me ajuda a conquistar aquela famosa plaquinha dos 100 mil inscritos. Além disso, se tiver alguma sugestão, comentário, dúvida, deixa aqui embaixo e não se esquece que lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo exclusivo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Novembro de 1848 é instaurado em novembro